Olá, gente, tudo bom? Me chamo Maria Eugênia e hoje vamos dar continuidade à alimentação complementar. Falaremos hoje sobre as diferentes formas. Então, nesse módulo, traremos um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, a influência do estilo parental e os tipos de alimentação complementar. O desenvolvimento infantil nada mais é do que um resultado da interação entre o potencial genético, o amadurecimento fisiológico e o meio social. E alguns exemplos desse desenvolvimento infantil são a capacidade de sustentar a cabeça, manipular objetos, a marcha, o amadurecimento ósseo, sexual, né, o desfraude, apresentar capacidade de expressão por meio da linguagem oral e escrita, são alguns exemplos de desenvolvimento infantil. E a criança, gente, ela está inserida em um contexto familiar, né? Então é importante lembrar que ela é o reflexo do ambiente que ela está inserida, né? E a gente precisa estar atento, então, às necessidades nutricionais da criança, mas também às necessidades e dificuldades dos pais como educadores, né? Porque isso influencia, certo? Então, as crenças, valores, disponibilidades, isso tudo reflete no estilo parental, né, dos pais em relação à criança. E aí eu trago aqui um estudo que avaliou mais de 30 estudos sobre a influência do estilo parental na alimentação, né, então assim, no comer dos filhos, tá? Então eles mostraram, né, e fizeram uma classificação baseada no compromisso e no comprometimento dos pais em relação à alimentação dos filhos e classificou esse estilo em 4 estilos parentais, né? Então aquele estilo mais autoritário, em que os pais têm uma autoexigência e baixa capacidade de resposta dos filhos, o estilo responsivo, que é aquele estilo que tem uma alta exigência e uma alta capacidade de resposta, o estilo indulgente, que é uma baixa exigência, mas uma alta capacidade de resposta, e aquele estilo negligente, né, que tem uma baixa exigência e baixa capacidade de resposta. E o estudo mostra também que esse estilo parental influencia muito na questão, né, da criança com o alimento. Então, crianças que mais para frente podem ter problemas de sobrepeso ou de seletividade alimentar, isso pode estar ligado ao estilo dos pais em relação à alimentação dos filhos. E aí, como que a gente vai iniciar a alimentação complementar, né? E o que é a alimentação complementar? Nada mais é do que a possível oferta de outros alimentos, além do leite materno ou do substituto adequado do leite materno. E aí nós vamos escolher qual tipo de alimentação complementar que vai ser seguido, certo? E aqui eu trago exemplos dos 3 tipos de alimentação da alimentação complementar. Então, o método tradicional, o método participativo e o BLW. O método tradicional, gente, nada mais é do que a refeição servida de forma amassada com um garfo, né, onde a criança não participa de forma ativa da alimentação, então ela recebe uma alimentação de forma passiva, né, já que o adulto, né, o cuidador, os pais, são quem influenciam o ritmo e regulam a oferta do alimento, tá? Em contrapartida, o BLW, né, que é o Baby Led One, que o significado, né, da sigla é a introdução alimentar guiada pelo bebê, segundo a autora idealizadora, né, não é um método específico, mas sim uma abordagem que encoraja os pais a confiarem, né, na capacidade que o bebê tem de alimentar-se sozinho, certo? Então, consiste em oferecer os pedaços de alimentos mais inteiros para que ele explore esse alimento, conheça as diferentes texturas, cheiros e gostos, dando mais autonomia, né? E estimulando o controle de fome e saciedade, já que é ele que vai guiar todo o processo, certo? E aí muitos pais acabam tendo medo do engasgo, né, na hora da alimentação em pedaços, mas é importante a gente lembrar que o gag, o reflexo do gag, nada mais é do que um reflexo positivo, né, de proteção e segurança. Então, o bebê ele consegue se resolver sozinho e não se incomoda. Então, depois ele volta a comer tranquilo depois desse reflexo, tá, gente? Então, o gag, ele nada mais é do que trazer para fora da boca, para frente da boca, objetos estranhos, né? E porque são os objetos estranhos, o próprio alimento, tá? Então, é um importante recurso fisiológico para o corpo prevenir o engasgo, né? E não deixa de ser um protetor das vias aéreas inferiores, tá, gente? E é similar a uma ânsia de vômito. Esse é o reflexo de gag. E depois desse reflexo, o bebê ele volta a comer normalmente, tá? Então, muitos acham, confundem com engasgo, mas isso não é engasgo, e sim o reflexo do gag. Outro método protetor de vias aéreas inferiores é o reflexo de tosse,
né, que também pode ser realizado de forma voluntária pelo bebê, ajudando ali a se coordenar para continuar comendo, tá? E aí, então, o último método, né, o método participativo, como funciona? O bebê participa de forma ativa do processo de alimentação, mas ele também vai receber dos pais e cuidadores a alimentação através da colherzinha, né, ou do garfo. Então, as comidas são levadas, né, com o garfo e pedaços sólidos são colocados à disposição da criança. Então, o bebê ele é agente passivo do processo, né, já que ele vai se alimentar também de pedaços sólidos, mas ele também vai receber o alimento, né, de um intermediador, de um cuidador. E essa é uma pergunta que muitos pais e cuidadores me fazem no consultório. Qual a quantidade ideal de alimentos a oferecer para o bebê, né? E aí eu trago essa frase do Carlos Gonzalez, que é um escritor que atua muito nessa parte de aleitamento materno e alimentação complementar, né? Que ele fala que dizer que a criança que ela comeu pouco e precisa comer mais é tão absurdo quanto dizer que ela respirou pouco e precisa respirar mais. Isso porque a criança tem um centro de fome e saciedade muito bem estabelecido. E a gente precisa respeitar, né, isso que está em formação, certo? Então, quem vai ditar o quanto precisa comer é a própria criança. Tá bem, gente? Gostaria de agradecer a presença de todos. Lembrando que as dicas não substituem uma avaliação profissional, então não deixem de consultar o pediatra ou o nutricionista de seu filho, né, para obter orientações mais individualizadas, certo? E fica o meu convite para o próximo módulo, que falaremos então como começar a introdução da alimentação complementar. Obrigada!